Graça e paz, meu irmão. Graça e paz, minha irmã. Bom estar com você aqui mais uma vez para juntos compartilharmos um pouquinho da palavra de Deus. E nesse momento eu gostaria de convidar você para que você pudesse orar comigo, para que a gente possa então ler o texto e compartilhar um pouquinho daquilo que o Espírito Santo desejar ministrar aos nossos corações. Queria que você fechasse seus olhos onde você esteja, se puder curvar sua cabeça, para que possamos orar. Pai, em nome de Jesus, neste momento nós nos curvamos diante da tua grandeza, nos curvamos diante do teu senhorio, diante da tua soberania. Pai, nós reconhecemos que tu és Senhor, que tu és Deus, que tu és Rei. Reconhecemos neste momento que nós, Senhor, dependemos de ti, dependemos da tua ajuda, do teu favor, da tua graça. Dependemos do teu perdão. Senhor, estamos aqui agora para compartilharmos a tua palavra. Pedimos a Deus que o teu Espírito tenha plena liberdade para ministrar os nossos corações, para falar conosco. Que a tua palavra, Senhor, ela venha revelada do teu coração de tal forma que ela possa encontrar lugar nos nossos corações, impactar a nossa vida e, quem sabe, mudar o nosso destino, mudar a direção, mudar, ó Deus, a maneira de pensarmos, aquilo que tu tens preparado e planejado para nós nesses dias. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Tenha, Senhor, liberdade. Que este ambiente onde eu estou, onde meu irmão, minha irmã está, seja agora tomado pela tua unção, pelo teu poder, pela tua presença. Senhor, e que a tua palavra, Senhor, ela seja pregada de uma forma poderosa, ousada, intrépida, neste momento, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, querido irmão. Glória a Deus, querida irmã. O texto que eu quero compartilhar com você nesse momento encontra-se no livro de Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21. Filipenses, capítulo de número 1, versículo de número 21, que nos diz assim: Porquanto, para mim, o viver é Cristo, e o morrer é lucro. Eu vou repetir. Porquanto, para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. O tema da mensagem que eu quero compartilhar com você neste momento é Alegrai-vos no Senhor. É o tema da mensagem. E esse texto é um texto que encontra-se aqui no livro de Filipenses, como eu acabei de compartilhar com você, que faz parte da carta que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Filipenses. E o apóstolo Paulo escreve a igreja de Filipenses no momento em que os irmãos Filipos, ou os irmãos dessa igreja, precisavam receber do apóstolo Paulo uma palavra de encorajamento. Precisavam ouvir dele uma palavra de ânimo, uma palavra que pudesse alegrar os seus corações, uma palavra que pudesse motivá-los a continuar a olhar firme para Cristo, autor e consumador de sua fé. Era um momento difícil, delicado da igreja de Filipos, o momento em que eles passavam por escassez, o momento em que eles passavam por dificuldades, o momento em que eles passavam por lutas, por tribulações. E eles precisavam, então, ser encorajados a continuar olhando para Cristo, a continuar servindo ao Senhor, a continuar servindo ao próximo, a continuar cumprindo a missão de estabelecer o reino de Deus, de fazer com que o Evangelho pudesse ser propagado. Então o apóstolo Paulo, quando ele escreve a igreja de Filipos, ele não está simplesmente escrevendo para uma igreja que ele havia estabelecido lá em Filipos, ou os irmãos de Filipos, ou a igreja de Filipenses. Mas o apóstolo Paulo, ele quando escreve essa carta, ele escreve essa carta para os amigos em que ele considerava, para os amigos que ele amava, para os amigos que ele tinha que ele tinha aliança estabelecida por Cristo, amigos em que ele tinha o prazer de pastorear e de cuidar dessas pessoas. Então, por isso é que ele escreve essa carta para os irmãos Filipos, e ele se coloca como alguém em que eles pudessem olhar para o apóstolo Paulo e ver no apóstolo Paulo um grande exemplo de alguém firme, de alguém determinado, disposto
disposto a continuar seguindo e servindo ao Cristo, a continuar atendendo ao chamado de ser alguém importante para o crescimento do reino. O interessante é que o apóstolo Paulo, quando escreve esta carta de encorajamento e de tentando alegrar, ou com o objetivo de alegrar os irmãos de Filipos, que o apóstolo Paulo ele também não está vivendo um momento confortável da vida dele. O apóstolo Paulo, quando escreve esta carta, o apóstolo Paulo ele está preso, está num momento difícil da vida dele. Está preso, está no cárcere. O apóstolo Paulo ele estava atravessando um momento de muita dificuldade também. E o interessante é que quando nós falamos do apóstolo Paulo e que atravessa esse momento de dificuldade de dentro de uma cadeia, de dentro de um cárcere, ele escreve carta para os irmãos da igreja de Filipenses, nós pegamos então a história desse homem. Um homem religioso, que diz o capítulo de número 9 de Atos dos Apóstolos, em que ele teve um encontro com Cristo um dia, caminhando para ir perseguir os evangélicos, ou perseguir aqueles que pregavam boas novas do evangelho. O apóstolo Paulo, quando ele teve um encontro com Cristo, ele estava convicto dos seus conceitos e das suas razões religiosas, e ele perseguia e matava os crentes, prendia, açoitava, humilhava, envergonhava. E naquele momento, em Atos capítulo 9, diz a Bíblia que ele tem um encontro com Cristo Jesus. Jesus aparece para o apóstolo Paulo e ele então cai do cavalo e Jesus fala com ele, e naquele momento ele tem um encontro extremamente impactante com Cristo, onde a vida dele pode ser mudada e transformada. Então o apóstolo Paulo deixou de ser alguém que perseguia os evangélicos, ou aqueles que pregavam as boas novas do evangelho, aqueles que pregavam a Cristo Jesus, para passar a ser alguém perseguido por amor ao evangelho. E de dentro da cadeia, o apóstolo Paulo escreve. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele por amor ao evangelho, ele foi açoitado, apedrejado, perseguido, sofreu naufrágios, passou fome e frio, tudo isso por amor ao evangelho. Tudo isso para que o amor de Cristo pudesse ser pregado. Tudo isso para que o amor de Cristo pudesse alcançar vidas, transformar vidas, impactar vidas como ele foi impactado. Então, quando ele escreve a igreja de Filipenses, ele está justamente no momento difícil da vida dele, no momento de muita dificuldade, dentro da cadeia. Mas dentro da cadeia, ele não perdeu a oportunidade de continuar escrevendo para os irmãos, de continuar pregando, de continuar ministrando a palavra, de continuar levando uma mensagem que pudesse motivar e alegrar os irmãos. A carta de Filipenses, por exemplo, é tida como a carta da alegria, porque o apóstolo Paulo, dentro da cadeia, ele traz palavras de ânimo, de encorajamento, e se colocando como exemplo de alguém que servia ao Senhor e que não tinha perdido o foco do reino, não tinha perdido o foco de Cristo Jesus, que era o autor e consumador da sua fé. E lendo esse versículo, lendo esse texto, eu parei justamente no versículo de número 21, quando ele diz: porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. E aí eu pude parar e meditar nesse texto e fazer uma pergunta e trazer esse texto para nós, esse momento para a nossa meditação, e te perguntar para mim, perguntar para você, perguntar para nós nesse momento: quantos de nós teríamos a convicção, a certeza de fazer essa declaração, de fazer essa afirmação que fez o apóstolo Paulo? Quantos de nós poderíamos, neste momento, afirmar, declarar convictamente que para nós o viver é Cristo, mas o morrer é lucro? Quantos de nós temos certeza e convicção do evangelho que nós servimos?
Que tipo de evangelho nós pregamos? Que tipo de evangelho nós servimos? Quais são as dores, quais são as lutas, quais são as perseguições, quais são as dificuldades que nós enfrentamos por amor ao evangelho? Quantos de nós somos perseguidos porque pregamos a mensagem da cruz? E ele mesmo um dia, na igreja, no livro de Coríntios, ele declarou que o viver, a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Quantos de nós, irmãos? Quantos de nós podemos declarar isso? Que nós estamos vivendo momentos da nossa vida em que passamos por lutas, por dificuldades, por tribulações, passamos por momentos de escassez, mas temos a convicção de que tudo isso é por amor a Cristo, por amor ao Evangelho. O que percebemos, querido irmão, querida irmã, e neste momento, nesse breve momento em que estamos aqui, compartilhando a palavra de Deus, eu quero declarar, assim como o apóstolo Paulo escreveu para os amigos da igreja de Filipenses, eu estou aqui nesse momento compartilhando com amigos e irmãos que nós precisamos compreender, ou refletir, ou pensar, ou repensar que tipo de evangelho nós temos vivido, que tipo de evangelho nós temos pregado, que tipo de evangelho tem feito parte da nossa vida. Será que nós estamos alegres porque passamos por momentos de lutas, de tribulações, de dificuldades, porque passamos por momentos de escassez, porque as coisas não vão bem na nossa vida, na nossa caminhada? Ou questionamos porque as coisas não vão bem e um dia nos disseram que se servíssemos ao Senhor, entregássemos nossa vida para o Senhor, tudo mudaria na nossa vida. As coisas seriam mais fáceis. Que tipo de evangelho, irmão, nós temos vivido? É o evangelho da facilidade? É o evangelho da bonança, é o evangelho da prosperidade, é o evangelho que nos dá a possibilidade de ter um carro do ano, de ter uma casa na praia. É o evangelho que nos dá a possibilidade de realizar sonhos com viagens para o exterior. Que tipo de evangelho nós temos servido, pregado, vivido nestes dias? O que eu quero dizer neste momento, o que eu quero compartilhar conosco neste momento, é que nós precisamos entender que para o Evangelho ser propagado, que para a palavra de Deus ser pregada, o preço precisa ser pago. Uma vida de renúncia precisa ser estabelecida em Deus. As lutas e dificuldades que enfrentarmos vai redundar em experiência para fazer com que Cristo cresça ainda mais na nossa vida. As lutas e dificuldades que enfrentarmos, as perseguições, as humilhações, as calúnias, elas vão servir para forjar o nosso caráter, a nossa vida, para nos fazer estar edificado em Cristo, que é o autor e o consumador da nossa fé, que vai nos fazer entender que precisamos estar edificados na rocha, que é Cristo Jesus. O que não podemos, irmão e irmã, o que não podemos, queridos, é nos permitir continuar vivendo o evangelho banalizado, o evangelho fácil, o evangelho que não traz o real propósito, o real projeto, o real plano de Deus de salvação e de transformação, de cura, libertação de tantas pessoas que precisam ter um encontro com Cristo. O que eu quero dizer neste momento é que não basta para mim, não basta para você, não basta para nós dizermos que somos religiosos, membros de uma determinada igreja há tanto tempo, ou dizer que somos crentes em Cristo Jesus, mas que não vivemos o evangelho que traz resultado, que muda a vida, que transforma a vida, que liberta a vida, que transforma a vida, a começar em nós. Será que nós podemos, nesses dias, neste tempo, né, ainda mais nesse tempo de dificuldade, de luta, tempo de pandemia, será que nós podemos afirmar e reafirmar que para nós o viver é Cristo e o morrer é lucro? Que nós estamos dispostos a viver
para pregar a mensagem da cruz, para pregar a mensagem do Evangelho, para pregar Cristo Jesus. Essa semana, por exemplo, eu conversava com alguns irmãos e nós falávamos a respeito do jovem rico. A Bíblia diz que um dia o jovem rico chegou diante de Jesus e ele fez a seguinte pergunta: bom, mestre, o que devo fazer para herdar a vida eterna? E diz a Bíblia que Jesus, de repente, entra numa conversa com aquele jovem rico e aí Jesus diz para ele: olha, não me chama de bom. Não adianta me chamar de bom, que bom só há um que está no céu, que é o nosso Deus. Mas Jesus, de repente, conversa com aquele rapaz e aquele moço, então, desenvolvendo a conversa com Jesus, ele fala dos mandamentos. E ele diz o seguinte para Jesus: olha, Jesus, eu sou religioso. Eu conheço os mandamentos desde a minha infância. A minha mãe me levou na igreja desde pequenininho. Eu aprendi desde pequenininho que eu não devo matar, eu não devo roubar, eu não devo dizer mau testemunho, eu não devo cobiçar a mulher do próximo. Eu aprendi desde pequenininho lá na igreja, sabe, a sua palavra, que eu devo amar ao Senhor, que eu devo amar o meu próximo. Eu aprendi tudo isso. Aí Jesus disse assim para ele: muito bem, meu filho, você já tem um pé no reino dos céus, para você colocar os dois, você vai fazer o seguinte: você vai sair agora, você vai pegar todos os seus bens, toda a sua riqueza, vai vender, vai dar para os pobres e você então vai me seguir. Você vai vir comigo e junto comigo nós vamos entrar no reino dos céus. Então diz a Bíblia que aquele jovem saiu da presença de Jesus extremamente frustrado e decepcionado, porque não era isso que ele queria. Ele não queria abrir mão das suas riquezas, ele não queria abrir mão das suas propriedades, ele não queria dar nada para ninguém. Ele era apenas um curioso, era apenas um religioso que havia frequentado, quem sabe, a igreja durante muito tempo, que havia conhecido os mandamentos, quem sabe, há muito tempo. Mas que na hora em que ele precisou renunciar, abrir mão, que na hora que ele precisou colocar tudo aos pés da cruz, ou tudo aos pés de Cristo, ele não quis, ele não desejou, ele foi embora. Sabe o que eu quero dizer, meu querido irmão? Sabe o que eu quero dizer, minha querida irmã? É que nós talvez sejamos igualzinho ou semelhante ao jovem rico. Sejamos alguém que esteja na igreja durante muito tempo, ao longo de anos da nossa vida. Conhecemos a Bíblia de capa a capa, conhecemos os mandamentos, frequentamos aos cultos, temos o nome no hall de membros. Mas não estamos dispostos a pagar o preço por amor ao Evangelho, não estamos dispostos a padecer por amor ao Evangelho, não estamos dispostos a sofrer por amor ao Evangelho. Quando passamos por situações constrangedoras, quando somos caluniados, quando somos humilhados, envergonhados, sabe o que acontece? Queremos resolver do nosso jeito, da nossa maneira, queremos tirar satisfação com as pessoas. Queremos que o nosso senso de justiça, ou queremos fazer justiça, como dizem por aí, com as próprias mãos. Sabe o que isso significa? Que nós não temos Cristo Jesus como Senhor da nossa vida. Sabe o que isso significa? Que nós não estamos dispostos a pagar o preço por amor ao Evangelho, ou para propagar a Cristo Jesus. Isso significa, querido irmão e irmã, que nós não passamos de meros religiosos. Quando olhamos as situações com os nossos conceitos humanos, com as nossas ideias humanas, com aquilo que nós aprendemos desde a nossa infância, quem sabe, e aí quando precisamos ser confrontados por Cristo, quando precisamos ter nossa vida mudada, a mente mudada, a visão mudada, quando precisamos ouvir dele, sabe, o caminho que precisamos seguir, a gente não está disposto, a gente não quer. Porque é melhor viver do nosso jeito, é melhor viver da nossa maneira, do que viver debaixo dos princípios, dos planos, dos propósitos que Ele tem determinado para nós. Jesus disse assim: olha, aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo e siga-me. O apóstolo Paulo, quando teve um encontro com Cristo, que foi liberto de toda a religiosidade, e que foi liberto de todo o conceito, de todas as ideias, de todas as razões que ele havia aprendido desde a sua infância, aos pés do doutor da lei, aos pés do Gamaliel. Quando ele foi liberto, quando a mente dele foi liberta, quando os olhos dele abriram, ele pôde então entender o seguinte: ele pôde entender que
Cristo, que o Evangelho era a razão pela qual ele passaria a viver a partir daquele momento. Por isso ele se tornou um dos homens mais importantes do Evangelho. Por isso ele fundou tantas igrejas. Por isso ele teve tantos discípulos. Por isso ele passou por tantas humilhações, por tantas vergonhas. Por isso ele passou por tantas privações. Sabe por quê? Porque ele pôde declarar, ele pôde viver intensamente o Evangelho na vida dele, ele pôde ver intensamente um chamado, um propósito, um plano de Deus para a vida dele, que fez dele alguém importante para o crescimento, para a propagação do reino, do estabelecimento dos céus por onde ele passava. Eu venho aqui neste momento, compartilhar com os meus amigos, com os meus irmãos, assim como ele escreveu para os amigos de Filipe, sabe, da igreja de Filipenses, que passavam por momentos de dificuldade, por momentos de escassez. Eu vim aqui trazer uma palavra de ânimo para você, para mim, para nós, uma palavra de encorajamento, dizer para você o seguinte: alegre-se no Senhor. Alegre-se no chamado que Ele tem para a sua vida. Alegre-se nos planos, nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Alegre-se no ministério que Ele tem para a sua vida. Alegre-se porque você é um privilegiado em servir ao Senhor. Alegre-se porque você é um privilegiado em poder ser alguém, por onde você passar, ser uma extensão do reino de Deus. Alegre-se ser alguém em poder ser a boca de Deus onde você estiver, meu querido irmão e irmã. Alegre-se ser alguém por poder ser uma voz profética, quem sabe no meio de um caos, no meio de um turbilhão de problemas onde você chegar, seja no seu trabalho, seja na sua casa, seja na rua, seja onde quer que você esteja, mas alegre-se no Senhor. Tenha disposição, tenha determinação, tenha força, tenha garra para romper, para avançar, para ir além das suas limitações, para cumprir o plano, o propósito, o chamado de Deus para a sua vida. Alegre-se, porque Deus tem unção para você. Alegre-se porque Deus tem poder, tem autoridade para a sua vida. Alegre-se porque Deus tem revelações para fazer em você, por você e através de você. Alegre-se porque Deus quer ter contigo uma relação íntima, de comunhão profunda, e Ele quer compartilhar com você os segredos mais profundos que Ele ainda não pôde compartilhar, querido. Querida, alegre-se. Alegre-se por você ser inspiração para alguém. Alegre-se por você ser motivação para alguém. Alegre-se por você ser alguém onde chegar, alguém poder olhar para você e sentir em você o perfume suave, o aroma agradável de Cristo Jesus. Alegre-se por você ser luz do mundo, sal da terra. Eu quero trazer nesta noite, neste momento, para você, para mim, para nós, uma palavra de motivação e dizer que todos os problemas, que todas as lutas, que todas as dificuldades, que todos os naufrágios da nossa vida, que todas as perseguições, que todo o frio, sabe, que toda a escassez que nós vivemos, por amor a Cristo, por amor ao Evangelho, nos levará a experiências poderosas, marcantes, e que fará de nós homens e mulheres que marquem a vida de tantas pessoas. Tudo que vivemos aqui é passageiro. Sabe por quê, irmão? Porque existe um céu nos aguardando. Existe um céu nos esperando. Existe uma morada celestial nos esperando. E até chegar lá, querido irmão e irmã, nós temos uma missão. Nós temos um chamado a cumprir. E nós precisamos ser homens e mulheres comprometidos com o reino, comprometidos com o próximo, comprometidos com a igreja local, comprometidos em fazer com que o reino de Deus seja estabelecido, comprometidos em fazer com que a palavra de Deus seja pregada, comprometidos em fazer com que vidas sejam impactadas pelo amor, pela presença, pela graça, pela misericórdia de Deus. O apóstolo Paulo estava preso fisicamente dentro de uma cadeia, mas ele não perdeu a oportunidade, porque ele estava livre no espírito, na sua alma, nos seus sentimentos, nas suas emoções, para escrever para uma igreja e motivá-los a continuar servindo ao Senhor, a olhar para frente, para o alto, para Cristo, que era o autor e consumador de sua fé. Eu quero concluir nesse momento, lendo para você, capítulo de número 4 de Filipenses, versículo de número 11, 12, que diz assim: digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação.
Tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo em todas as circunstâncias, já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Eu quero concluir neste momento declarando para você o seguinte: alegre-se no Senhor. Sabe por quê? Porque em todas as situações você tudo pode naquele que te fortalece. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, amo a sua vida, mas eu quero dizer uma coisa para nós. Precisamos pagar o preço, precisamos lutar, batalhar para que o Evangelho seja propagado e para que o amor de Cristo alcance o maior número de pessoas. Precisamos continuar olhando para frente, para o alto, para Cristo, que é o autor e consumador da nossa fé. Alegre-se no Senhor, alegre-se na força do seu poder, alegre-se nos planos e nos propósitos que Ele tem para a sua vida. Que Deus te abençoe, meu amigo, que Deus te abençoe, minha amiga, e até a próxima, em nome de Jesus.